Tá bom, pessoal. Brincadeiras à parte aí, né? Vamos começar a nossa reunião, nossa aula, né? Essa explanação aqui sobre a área de finanças. Eu sei que Deus tem feito muitas coisas aí na vida da gente e com certeza, amados, isso tudo que está acontecendo aqui vai agregar muito nas nossas vidas, amém? Gostaria de dar 2 recados. O primeiro é, quem ainda não se inscreveu lá no nosso site, por favor, se inscreva no curso lá de finanças. Por quê? É preciso que, ou se você quiser mandar um e-mail para o BetSchool também, a gente te matricula lá, tá bom? Mas é importante que você se inscreva de uma forma ou de outra. Por quê? Desculpa. Porque todo o material que o Wendel ele vai passando para nós, seja slides de aula, sejam a própria apostila que ele já disponibilizou lá, né, na sala de aula, e também atividades, é tudo pelo e-mail, tá, pessoal? Tá, irmãos? Nós não vamos disponibilizar nenhum material no WhatsApp. A única coisa que nós vamos colocar no WhatsApp é o link da aula, beleza? Outra coisa, ele já disponibilizou lá uma atividade, né, muito interessante, por sinal, mas é necessário que você leia a apostila para você poder responder e prazo para entrega. Se atentem a isso, tá bom? Para que a gente possa ir fluindo aí, ok? Então eu vou orar para nós começarmos e, costumeiramente, por favor, desliguem o microfone. Vão colocando lá no chat lá o seu presente, né, o seu nome lá para constar a presença. E aí eu já passo para o Wendel já, tá bom? Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos nesta noite. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida do Wendel, que nós possamos, ó Pai, aprender um pouco mais sobre algo tão importante que é o dinheiro, que o Senhor nos dá a oportunidade de administrarmos. Obrigado, ser conosco. Abençoa, Senhor, aqueles que ainda haverão de entrar nessa sala. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É contigo, Wendel. Deus te abençoe aí. Vamos lá. Estão vendo a tela? Sim. Beleza. Então, eu vou só recapitular as 2 telinhas finais da aula anterior, porque faz sentido aí para a gente poder pegar o ritmo. Então, eu comentei sobre trabalho e investimento, né? Trouxe uma definição aqui do que é trabalho e também do que é emprego, porque às vezes as pessoas pensam que é igual, não é. Trabalho é uma tarefa que necessariamente traz uma recompensa financeira, né? Eu faço isso para poder ganhar um salário, e o emprego é o cargo que o indivíduo executa, tá? Outro ponto importante aqui também é o seguinte: é o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas, desenvolva habilidades. É com o trabalho que ele poderá aperfeiçoá-las. O trabalho também cumpre um importante papel na socialização dos indivíduos, né? A pessoa geralmente reclama, porque trabalho, não sei o quê. Não, o trabalho é importante. Não só para trazer a renda para nós, né? Mas para a gente se desenvolver, gostar daquilo que faz, procurar novas oportunidades, né? Então, o trabalho é muito mais importante e vai além do que só ganhar dinheiro. Boa noite a todos os irmãos aí, é uma honra recebê-los de novo.
E nessa linha, também tem o poupar e investir, que eu trouxe, né? Muita gente acha que é igual. O poupar, muitas vezes, ele não está ligado a você colocar dinheiro na poupança. Isso é investimento. Poupar é guardar dinheiro, né? Exige disciplina, mudança de hábitos, você economiza um pouquinho ali, corta um pouquinho lá, e você guarda o dinheiro. O fato de você fazer essa relação entre ganhar, equilibrar as contas e fazer com que sobre dinheiro é o ato de poupar. Investir é onde você aplica o seu dinheiro, o tipo de investimento que você faz. Então, esses dois slides foram apresentados aí na aula anterior, e nós vamos, na sequência, então, aos slides de hoje. Investimento à luz do mundo. O investimento à luz do mundo, ele vai trazer para você o seguinte: entenda o que é um investimento, ele vai falar de perfil de investidor, onde é que você se encaixa, como você começa a investir, né? Tem muita gente que pensa que precisa de muito dinheiro para investir, e lógico que bancos, financeiras, pensando aí no público de mais baixa renda ou daqueles que nunca investiram, para não se arriscarem em investimentos também, lançaram investimentos com valores pequenos. A poupança já há vários anos é assim, né? Você não tem que pegar R$1.000 e ir lá e aplicar em poupança. Você começa com pouco. E tem a questão dos juros simples e juros compostos. Aqui eu não vou trazer tudo isso, e por isso é que eu fiz a apostila, porque o slide está mais resumido. O slide a gente vai discutindo os itens, os tópicos e vai tirando as dúvidas. Agora, na apostila, eu tomei a liberdade de exagerar, sim, um pouquinho, porque à medida que eu pesquisei os trabalhos e fui copiando os estudos, trazendo para cá e adaptando para o conceito do que a matéria necessita, eu fui dando detalhes. Então, às vezes você fala assim, nossa, eu fiz um empréstimo lá, por exemplo, e sobe, rapaz, é uma bola de neve, porque é feito em juros compostos. Os juros compostos também são os mesmos que corrigem os investimentos, né? Só que quando você compara, por exemplo, meu investimento não rendeu nada, mas em matéria de dívida ela subiu, né? Subiu porque você pode ter deixado atrasar. Porque, na verdade, quando você faz o contrato, seja ele que tipo de empréstimo for, ali já está estipulada a taxa de juros, quantas parcelas você vai pagar e os encargos. Porque aí sim, encargos tem mora por dia, tem multa, tem uma série de coisas que somam a parcela. E essa questão de juros compostos é aquilo que o pessoal chama de juros sobre juros. Já o investimento à luz da Bíblia, ele traz algumas coisas que o mercado não fala. Então, por exemplo, antes de investir, poupe, inclusive na fartura, né? Se você está com uma condição legal, poupa. Não é para poupar só quando precisa. Poupar, inclusive quando está na fartura, porque é daí que você consegue fazer investimentos maiores. Poupe e invista para criar reserva de emergência. Reserva de emergência é outro ponto importantíssimo também. Invista no que conhece e diversifique investimentos. Um exemplo aqui é a caderneta de poupança lá da época do Collor. Ele chegou e congelou tudo, né? Então, você tinha investimento só em poupança, dá uma doideira dessa, o que acontece? Seu dinheiro fica preso, e aí você precisa, você não tem. Ou, o diversificar investimento, a poupança hoje não está rendendo nada. Não é recomendado como investimento mais. Mas se você coloca um pouquinho na poupança e coloca um pouquinho em CDB e um pouquinho em outras aplicações, você tem a possibilidade de aumentar o seu patrimônio. Você está seguro, porque se tiver algum problema e travar um, o outro está livre, e você ganha menos em um e mais no outro. Isso é segurança também quando fala em diversificar investimentos, tá? Não seja desonesto em seus investimentos. Aí já é Bíblia pura. O mercado sempre vai falar para você, os grandes bancos financeiros vão falar, não, tem ética, tem isso, tem aquilo, o Banco Central
né? A gente não pode fazer loucura porque o Banco Central está aí, ele acompanha tudo, mas tem alguns também que te propõem algumas saídas dessa. Então, fuja disso. Não seja desonesto em seus investimentos. Acompanhe para você saber, porque à medida que você acompanha, você pode ver o seguinte: poxa vida, no ano de 2020 meu investimento rendeu bem, em 12 meses. Agora nós estamos aqui, ó, em abril, 4 meses de 2021, ele não rendeu nem um terço, um quarto. Você pode, de repente, nessa questão de diversificar, trocar, sair desse investimento e buscar algum que seja mais vantajoso para você. Saiba que imprevistos acontecem, então isso é importante. Por isso que você, ao diversificar investimentos, você tem que ver o seguinte: tem investimento que fica travado, você tem que deixar por um período X de tempo lá. Como o Tesouro Direto, por exemplo. O Tesouro Direto, ele compensa bastante, tem sido uma alternativa muito legal nos dias de hoje, mas quando você vai ganhar mesmo? Quando encerrar o período do título. E geralmente é 2035, 2036, 2040. Então, lá, se você tirar antes, ok. O que rendeu, rendeu, mas você não vai pegar tudo porque ele está programado para algo mais longe. Ou tem alguns que ficam presos mesmo, e você não pode tirar antes. Sabendo disso, o que você faz? Já que você está diversificando, deixa um em uma poupança, em um CDB, onde você sabe que a hora que você precisar, você vai lá e tira. Então, isso é se preparar para imprevistos. Saiba quando sair de investimento, é o que eu falei. Não está bom, você está fazendo um acompanhamento legal, você viu que não está funcionando, não está rendendo o que você até estava esperando, sai. Você tem a liberdade, o dinheiro é seu, você pode migrar para outro investimento. Não tome decisões precipitadas, seja prudente. Eu estava fazendo a apostila, coletando os materiais, então eu estava acessando o Google toda hora, para pesquisar fonte de um, coisa do outro, imagens aqui para apresentação. Cada imagem aqui eu peguei de um lugar, e aí tal, toda hora aparece, eu estou aqui, eu sou consultor financeiro, e eu tenho a propor para você a ação mais barata do mundo hoje que vai bombar. Aí o pessoal vê isso e já sai correndo. Mas você sabe mexer com ações? Você está preparado para os riscos que ela apresenta? Então, aprende antes um pouquinho como é que funciona. Aí, se você tiver interesse, aplica, né? Seja bem prudente, porque é o seu dinheiro. Então, deixar ele travado num lugar que você vai precisar, sair arriscando investir de ações onde tem muita perda, você ganha, de um dia para o outro você pode, assim, ver um rendimento maravilhoso, mas no dia seguinte você pode perder tudo, inclusive menos do que você investiu. Investiu 1.000, foi bem, gerou 1.500. No dia seguinte está lá R$900. Falei, rapaz, perdi 100. Né? Então, ele oscila muito. Busque conselhos, e neste caso, você tem alguns tipos de conselho. Você tem conselho com pessoas aí do seu relacionamento, maduras, discipulador, pastor, que não vão falar para você, invista na opção X. Não, eles vão falar para você, toma cuidado, né? Vê se você está fazendo com o banco, com uma financeira, se não estão querendo te enrolar, eles vão dar esse conselho. Agora, como aplicar e onde aplicar, vai no gerente do seu banco. Tá? É a melhor pessoa para poder te indicar, mesmo porque ele vai ver o seu perfil, vai analisar seu perfil e vai falar, para você, o melhor investimento agora é esse. Planeje-se para o futuro, então pensando em um cenário onde a pessoa está com dívida, ela vai se planejar para acabar com as dívidas e começar a poupar, mesmo que pouquinho, poupar e investir. Ou, se estiver já em uma situação favorável, glória a Deus por isso, pensar em fazer isso caso não faça, tá bom? Saiba que o futuro pertence a Deus, então isso é muito importante. Saiba que o seu investimento pertence a Deus. Não ame o dinheiro, não confie nas pessoas. Eu até coloquei, confie no Senhor, né? Então, veja como é que a Bíblia ela trata a mesma questão
do mundo, mas ela traz uns conceitos muito mais valiosos do que o mundo fala. Porque, na verdade, eu coloquei na apostila essa questão de não confie nas pessoas, lá eu tento explicar de uma forma melhor. Não confie nas pessoas aqui é o seguinte, tem muitos aproveitadores, muitas pessoas, eu já vi pessoas perderem tudo, perdeu casa, perdeu carro, porque tinham dinheiro na mão, tinha um dinheirinho na conta, até razoável, e chegaram esses oportunistas, não, agora tem tendo um negócio aqui, você aplica comigo, tal, não sei o quê, eu vou dobrar seu dinheiro, eu vou te deixar rico, aí vai seduzindo a pessoa naquela ladainha, naquela lábia, né, que fala, e a pessoa acaba entregando o seu dinheiro. Depois o risco, a perda aparece, aí a pessoa não tem nem o dinheirinho que juntou com muito sacrifício, as dívidas aparecem, não tem o dinheiro de onde pagar, e aí? Aí começa a ter que vender casa, carro, gera problema na família, enfim, eu já vi pessoas perderem muito, tá? Com isso. Então tem que tomar cuidado. E o dinheiro, ele está aqui para servir a gente, né? O amor ao dinheiro é complicado. Por isso que está aqui um conselho. E lógico que você pode confiar nas pessoas com quem você se relaciona, o pastor, seu discipulador, marido, esposa, né? Essa questão. Mas começou a vir pessoas aí, ou coisinhas, tá, vem cá, não, foge, tá? Porque geralmente é muito difícil quem vem para querer te ajudar. Primeiro, para descobrir também que você tem alguma coisa, né? Porque essas pessoas, geralmente, elas não oferecem para qualquer um, elas vêm atrás de pessoas que elas sabem que pode ter alguma coisa. Então, foge disso, tá? Mudando um pouquinho, agora passando para um outro item, honre seu trabalho, aí já é uma dica minha para você. A gente falou agora há pouco ali que o trabalho faz você crescer, que você tem que saber onde você está, gostar do que faz, né? Você atentar para essa questão do seu trabalho e honrar o seu trabalho, vai te trazer muito benefício, tá? Por quê? Hoje, você tem a necessidade de estar empregado e ter uma fonte digna de renda. É o principal. Todo mundo precisa trabalhar, né? É do trabalho que vem o sustento, a Bíblia fala disso. Então, você precisa do trabalho, ele é um ponto de partida. Agora, de repente, você não vai largar o trabalho que você tem para falar, não, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou largar o trabalho aqui, eu vou me matricular, vou me candidatar, vou fazer inscrição naquela empresa lá. Mas você nem fez a ficha ainda, né? Ou vou abrir meu próprio negócio, vou ser meu próprio dono, meu próprio patrão. Tem que tomar cuidado com essas coisas, tem que pensar bastante antes, fazer conta, né? Se quer crescer profissionalmente, quer entrar numa outra empresa que você acha melhor, vai lá, faz a inscrição, continua honrando onde você está hoje, tá? Agora eu vou trabalhar lá, esse trabalho aqui não presta, não sei o quê, daqui a pouco você nem aprova lá e fica com cara de tacho no emprego onde você está. Então, partindo do ponto do seu trabalho, do lugar onde você trabalha, pode buscar sim algo melhor, coloca tudo diante de Deus, pensa no seu futuro, faça planos, faça projetos, porque crescer profissionalmente e financeiramente, que é uma consequência, também não é pecado, faz parte da sua evolução também, né? A gente cresce em Deus, cresce em todas as áreas, então o trabalho e as finanças é uma delas. Vai se preparando primeiro, se especializa. Uma empresa grande, a empresa que você está tentando entrar, qual que é o perfil de pessoas que tem lá, falam mais de uma língua ou não, estão pedindo tal coisa, se prepara para que quando você chegar lá, você já tenha uma boa carta de apresentação, vamos dizer assim. Isso facilita muito. Não faça loucuras, seja prudente e não se esqueça de levar em consideração o que Deus tem para você. Puxa, eu tenho sonho de ser médico. Tá, tudo bem, você vem pensando em ser médico há muito tempo. De repente você fala, quer saber? Vou ser mecânico. Como a gente já falou que tudo vem de Deus,
para ficar atento nessa questão, Deus pode ter plantado no seu coração que você seja médico. Ele tem objetivos de te prosperar na carreira de médico e de fazer você ser usado por ele na área da medicina que você vai se especializar. De repente, você falando, quer saber, você mecânico. Nada contra mecânico, mas assim, é o lugar correto? Foi isso que Deus colocou no seu coração? Não, não foi. Então, não faça loucuras. E como tudo envolve decisão, não é pensar 5 minutos. Isso aqui demora alguns dias aí, né, para você pensar tudo direitinho. E no final, a opinião dele é que vale. De quem? De Deus, né? Porque ele conhece o seu futuro. Você está enxergando a tela aí do celular ou do computador, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não enxerga o amanhã. Então é muito melhor perguntar para Deus, colocar diante de Deus para você ter essa orientação do que fazer, do que tomar uma decisão e depois se arrepender, tá? E aí eu coloquei algumas perguntinhas aqui. Você faz o que gosta? Você está satisfeito com o seu trabalho? Seja sempre grato a Deus por ter um trabalho. Não murmure, não reclame. Pare de profetizar maldição, por pior que seja ou que esteja, abençoe. O seu trabalho também é uma oportunidade para você mostrar Deus para as pessoas à sua volta. Ore pelo seu trabalho, ore pelas pessoas com quem você trabalha. Eu já brinquei com isso e me arrependo de ter brincado, mas quantas vezes a gente já não falou, né? Não é olerite, é miserite, né? O outro fala assim, não, meu, isso aqui não é olerite, isso aqui é uma cebola, eu abro ele, eu choro. O outro falou, opa, hoje chegou o dia de pagar a promessa. Que promessa? Aqui eu prometi, eu peguei emprestado e prometi pagar de volta. Essas coisas, por mais que sejam brincadeiras, e eu tenho ultimamente aprendido a tomar um cuidado com isso, você está falando coisas, você está abrindo sua boca para profetizar palavras. Então, meu trabalho não está legal. Estou sendo perseguido no trabalho, mas meu trabalho é uma bênção. E eu vou orar para que os meus colegas, a minha chefia, parem de me humilhar, parem de pegar no meu pé. Eu vou orar para ser promovido e vou orar para que seja feita a vontade de Deus enquanto eu estiver aqui. Se amanhã ou depois Deus me der uma outra oportunidade e quiser que eu vá para outro lugar, amém. Mas quando eu sair daqui, eu não vou sair daqui por causa de briga, de contenda, ou por ter entrado na confusão, nas arapucas que estavam tentando armar para mim. Eu vou ser exemplo nesse lugar. Vai doer, vai trazer choro, raiva muitas vezes, mas eu vou tentar fazer o melhor, né? Então, só de você não abrir a boca para xingar ninguém, para reclamar de ninguém, você já está fazendo muito. Porque daí você deixa de, com essas brincadeiras, com essas piadinhas, acabar profetizando alguma desgraça, né? Alguma coisa ruim. Seja sempre motivado a buscar novas oportunidades, crescimento e valorização profissional. Então, entrei como office boy. Tá bom, eu vou ser chefe dos office boys amanhã, depois eu vou ser gerente e, se Deus permitir, eu vou chegar na cadeira do presidente dessa empresa aí. Isso também não é pecado. Você não está querendo tomar o lugar de ninguém. Você está querendo conquistar o seu espaço durante o tempo que você trabalha lá. É diferente de inveja, é diferente de conchavo, coisinha para derrubar os outros. Isso a gente sabe que não é para fazer. Mas ter em mente o crescimento dentro da empresa não é pecado, não é problema nenhum, tá? Seja proativo em seu trabalho, faça tudo com excelência, o melhor possível. Não está na apostila, veio na minha mente agora. Historinha do abacaxi. Entrou um funcionário novo numa empresa e aqui tinha um outro funcionário que já estava lá há muito tempo. O funcionário entrou, tal, viu se destacando, tudo, tal, e esse funcionário novo, passaram alguns meses, ele foi promovido. O funcionário mais antigo não aguentou. Chegou no chefe dele e falou, poxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, faço tudo que vocês pedem, me dedico, e vocês não me enxergam. O cara chegou aqui ontem, já foi promovido, por que vocês fizeram isso? O chefe dele falou, eu vou te responder, mas primeiro você vai fazer um favor para mim. Vai ali na venda da esquina e pergunta para o cara se tem abacaxi. O funcionário foi, perguntou e voltou e falou, chefe, tem abacaxi. Ah, é? Sim, tem. Então, esse é o motivo de eu ter promovido o funcionário novo. Eu fiz a mesma pergunta para ele, ele foi lá e disse, tem abacaxi e custa tanto. Ou seja, ele pensou um pouquinho mais à frente. Ele não trouxe só a informação que o chefe pediu, ele foi além, né? Aprimore-se sempre. Educação tem prazo de validade.
Terminou uma faculdade, ou está fazendo, faz um outro curso, o curso técnico, de especialização, faz alguma coisa, porque hoje em dia só o diploma que você tem não ajuda. Quer dizer, é fundamental. Mas se alguém começar a comparar o tempo que você tem de formado e depois disso não fez mais nada, eu sei que é difícil, porque eu vivi esse cenário, tá? Eu fiz um curso de especialização 16 anos depois de ter me formado. E foi muito difícil. Até para recapitular, viver aquele clima de faculdade de novo, é bem difícil. Mas se tiver oportunidade, faça. Tá bom? Isso tudo, não estou mandando fazer nada. Estou trazendo dicas e conselhos para que você pense no seu momento de vida e na sua condição. Lembre-se, não sai fazendo, sendo precipitado. Tá? E lembre-se, tem sempre alguém observando. Isso é bastante legal, eu já vi isso acontecer várias vezes, tem sempre alguém vendo. Então é importante a nossa conduta, o nosso jeito de se portar, de atuar no trabalho. Tá? Isso tudo que eu falei faz com que o seu trabalho seja honrado. Você honra seu trabalho. E aí, para que a gente não fique só na aula, hoje vai ter filminho. Preparem a pipoca. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, mas isso é muito legal, porque isso vai trazer mais motivação também. Então, na apostila, Honre Seu Trabalho, eu peguei esse caso do filme Homens de Honra. Né? Fala de força, fala que mudar é preciso, fala de garra, ousadia, amar o que faz, determinação, empatia, aperfeiçoamento, controle emocional, meta objetivo e superação. Tudo isso está explicado lá. Tem parágrafos lá, detalhando um por um. Ele era negro, numa época em que nos Estados Unidos o negro não era bem visto, né? Era muito racista naquela época. Na Marinha, o máximo que eram ali cozinheiros, faxineiros, alguma coisa, ele entrou como cozinheiro e ele virou mergulhador-chefe. Então, esse filme ele é muito legal, acredito que vocês já devem ter assistido, mas ele é muito legal por conta disso. O que esse rapaz fez, numa época em que estava tudo contra ele, né? E mesmo assim ele conseguiu se diferenciar e se destacar. Já aqui na apresentação, o mesmo ator, Cuba Gooding Jr., a história de Ben Carson, no filme Mãos Talentosas. E a mãe dele falava isso: você pode fazer o que qualquer um faz, só que melhor. Né? Então, eu vou mostrar esse filminho para vocês agora aqui, para a gente poder... Além da honra, aqui você tem motivação também, porque quando você está motivado, você vai buscar crescer o seu lado, mas você vai honrar seu trabalho também, porque é daqui que eu vou tirar meu sustento, é daqui que eu vou crescer, ninguém me tira daqui, a não ser que Deus fale para mim, saia deste emprego, que ele feche essa porta, enquanto eu estiver aqui, eu estou motivado para fazer o melhor. Deixa eu ver aqui. Um burro, né? Alguém aqui sabe? É tremendo isso aqui, porque você não só pensa na honra, mas você pensa também na motivação. Esse videozinho ele serve para criação de filhos também, porque é muita bênção, né? O outro eu não trouxe porque eu achei esse mais importante. Mas vamos continuar aqui. Se sumir a apresentação aí, vocês falam, tá? Bom, próximo bloco. Livrando-se das dívidas. Livrar-se delas é inegociável, né? Ter a consciência limpa, resolver as pendências do passado, independente do valor, do tempo em que a dívida existe e de quem quer que seja. Eu passei aquela planilhinha de orçamento doméstico lá, né, de Excel. Importante depois aí que o Paulinho comentou, quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá para vocês terem acesso ao conteúdo, né, dessa aula. Na hora que você estiver fazendo o seu planejamento, então, o seu orçamento,
Tenta se lembrar e, se não lembrar de todo mundo, pede ajuda para Deus. Se porventura, em algum lugar do passado, você pegou emprestado de alguém, pediu alguma coisa ou deixou de pagar, a vergonha e mau testemunho, devido às contas vencidas, né? Até usei essa imagem aí do rapaz que está regando a árvore para ele mesmo se tocar depois. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Se você sempre se envolve com dívidas, nunca estará disposto ou em condições de sacrificar pelo reino de Deus, até gostaria de participar, de fazer um voto, alguma coisa, mas você não tem com quem ajudar. Não consegue resistir aos impulsos de comprar. É interessante, né? Está devendo e aí é a época que mais você sente vontade de comprar alguma coisa, de gastar e também não tem condições. Sempre estará se entregando aos seus desejos carnais e sempre viverá em escravidão e frustração. E essa daqui é outra machagezinha bem legal. Domingo chegou, gente. Bora fazer um belo suculento churrasco? Não tem dinheiro, vai chuchu. Então, sintomas da educação financeira: possuir contas vencidas, emprestar ou utilizar cartões de crédito além da capacidade de pagamento, sofrer com um orçamento furado, gastando mais do que ganha, não ter um plano financeiro definido, e o valor total dos bens ativos e passivos é menor do que o valor da dívida. Ou seja, tudo que você tem, se você vender tudo, não consegue pagar as dívidas. Se for necessário liquidar tudo, tem que ainda assim continuar no vermelho. Necessidades básicas da família não sendo supridas. O que fazer, então, para se livrar das dívidas? Ore, apresente a sua vida financeira a Deus, peça orientação e sabedoria. É o primordial. A gente já falou bastante e vai continuar falando. Deus está sempre no topo, certo? Então, se você não tiver uma revelação do que está acontecendo na sua vida, se você não tiver uma orientação de como seguir, vai devagar, busque essa revelação primeiro para depois você dar sequência no restante. Analise com sinceridade sua vida financeira e de sua família também. Tá? Porque se você estiver com dívida, sua esposa também, o seu marido, é bom que ou façam os orçamentos aí individuais ou que façam em conjunto, mas que façam para que os dois se livrem, né? Busque aconselhamento e acompanhamento cristão com uma pessoa de sua confiança, né? No início dessa aula eu disse, isso para mim está sendo um desafio, né? Porque acertar as finanças não é fácil, e eu tenho os meus problemas também para resolver, mas aqui cabe uma pausa, até para citar, aproveitando que os dois estão presentes, hoje assistindo aí a aula, quero até agradecer a presença, o Edson, que é meu discipulador, ele tem me dado muito conselho, tem me acompanhado muito nisso, e também o irmão João, que está aí, me deu muito conselho, já me ajudou bastante com isso. Então são pessoas que geralmente eu tenho converso, eu tenho acesso para poder chegar, poder pedir conselho e orientação, tá? Uma pessoa de confiança para te apoiar num momento desse de elaboração de orçamento, de um cenário onde há dívidas, é importantíssimo. Mas, de novo, cuidado com quem você vai conversar, para quem você vai se expor. Tá? Tenha segurança de que aquela pessoa ela vai te ajudar realmente, ela tem no coração dela o interesse de te ajudar. Se você perceber alguma coisa assim, não sei se é o irmão tal, vai orar mais um pouquinho que Deus mostra a pessoa certa para você. Tá? Então, aos dois presentes aí, fica aqui já o meu agradecimento por terem me ajudado e continuarem me ajudando. Criar um modelo de orçamento doméstico, a lista de despesas em ordem de prioridade. Então, na planilhinha que eu mostrei, que eu criei lá, que eu coloquei para vocês, não está em ordem de prioridade. Lá eu listei possíveis entradas e possíveis saídas, mas você pode, depois que preencher essa planilha e ver aonde está o maior problema, falar, opa, eu vou começar a concentrar o meu esforço aqui. Você determina essa prioridade. Por quê? O orçamento de um não é o orçamento do outro. Não adianta eu te dar um modelo formado para você seguir. Eu dei a planilha em branco para que você preencha de acordo com a sua necessidade, com o seu momento de vida, com a sua característica. E não adianta copiar, porque nessa hora aqui é muito pessoal e particular de cada um, tá bom?
Planeje um orçamento a partir da renda líquida e com ações de curto prazo. A questão não é o quanto se ganha, mas o como se gasta. Controle sua vida financeira, diferencie necessidade de desejo, evite comprar por impulso, substitua gastos, viva sempre um degrau abaixo do que a sua renda permite, defina metas, use o crédito com consciência, de acordo com a necessidade, consiga uma renda extra, se tiver muito apertado aí vai ter que dar um jeito, pague suas dívidas em dia, evite a cobrança de multas e juros, lembrando que os juros aqui são compostos, e na apostila tem um exemplo para vocês de como é calculado o juro simples e o juro composto, tá? Para vocês entenderem como é que funciona. E seja fiel, ou continue fiel, nos dízimos e nas ofertas, tá bom? Aí você vai, com certeza, conseguir contar carneirinhos ao invés de boleto. Trocando o módulo, vamos falar de investimentos e reservas. Pode parecer meio maluco para quem está com dívida falar de investimento, né? Mas é possível, tá? Logicamente que você vai ter que quitar suas dívidas primeiro, mas dá para fazer. Então, primeiro atue de forma intensa e muito dedicada para você se livrar das suas dívidas. Se você fez um planejamento, se você fez a planilhinha, preencheu lá, cumpra rigorosamente. Porque se você der uma escorregada ali, o orçamento sai fora do controle. E não engane a si mesmo, né? Coloque lá todas as dívidas que você tem e as entradas, porque se você mentir ou omitir alguma coisa nessa fase do orçamento, você não vai estar prejudicando ninguém, vai estar prejudicando a você mesmo, tá? Então, à medida que as dívidas começarem a ser pagas, você não relaxa no orçamento, continua se dedicando e tenta separar um pouquinho, que é o poupar, né? Separa um pouquinho. Você não precisa de R$1.000 para investir, você pode ir por 10. Então, por exemplo, guardou lá, eu dei um exemplo aqui. Você colocou R$10 na poupança. Em 12 meses, você vai ter o quê? 10 vezes 12, 120. E mais alguns centavos aí, 50 centavos, 40 centavos, é pouco. Mas pelo menos você vai ter 120. Com 120 na mão, você consegue, por exemplo, iniciar uma aplicação em CDB, que a entrada é de 100. Você deixa 20 na poupança, põe 100 no CDB. O CDB vai ficar rendendo. O que você faz? Você vai colocando mais 10 por mês na poupança. Aí você juntou mais 120. Você já coloca mais 100 no CDB. E assim vai. De repente, quando você vê, você já tem uma graninha legal. E aí, lógico, de acordo com a sua capacidade, você pode optar por fundo de investimento, tesouro direto e até ações. Ações dá para comprar fracionado também, mas geralmente o preço delas é um pouquinho mais caro, tá? Mas o exemplo é esse. Um exercíciozinho de R$10 por mês, você consegue montar uma reservinha. Aí você fez seu orçamento lá, você está guardando dinheiro. É interessante, mas sempre vai aparecer um motivo para você resgatar o valor e gastar. Então, lógico, isso exige também atenção e dedicação. Se for realmente necessário, você tem de onde tirar. Mas, caso contrário, não é qualquer motivo para que você vai falar, opa, tenho dinheiro, vou lá e tiro, depois eu começo tudo de novo. Não faça isso, né? Se você não consegue investir espontaneamente, ou seja, tirar o dinheiro da sua conta e aplicar, transforme seu investimento em uma suposta dívida. Eu, de vez em quando, faço isso. Como um título de capitalização, por exemplo. Mas o título de capitalização não é investimento, isso é uma roubada. Depende. Para mim já funcionou, tá? O que é o título de capitalização? Eu vou pagando um pouquinho por mês, R$10, R$20, R$50. Nesse meio tempo, eu concorro a sorteios em dinheiro. Se eu for sorteado, continuo concorrendo. Se eu não for sorteado, não é jogo de azar, também devolve o meu dinheiro no final do plano. Aquilo que eu investi é devolvido. Com um rendimento um pouco menor que o da poupança ainda, é quase nada. Mas, de qualquer forma, como eu criei essa obrigação de pagar por esse título debitando da minha conta todo mês, eu transformei o meu investimento em dívida, para começar a poupar, né? Porque se deixasse para tirar o dinheiro da conta por ação minha, eu não conseguiria, por exemplo. Isso, às vezes, funciona, tá? A sugestão apresentada aqui depende muito da sua situação, tá?
nós pensamos, ao estruturar essas aulas, no básico do básico. Se você fala assim, Wendel, eu já estou anos-luz à frente dessa condição. Perfeito, glória a Deus por isso. Aqui é mais para ensinar para quem estiver passando por um momento difícil, ou caso venha a passar, o que fazer, tá bom? E aí sim, ter condição de investir, começar a poupar e tal. De novo, eu trouxe aqui, você começou a investir, diversifica. Não deixa tudo em um lugar só, tá bom? Então, é um repeteco do que eu já falei nos slides anteriores, mas você se protege de imprevistos com essa atitude simples. Investimentos e reservas ainda. Tudo que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, não faça negócios fora de instituições financeiras. Se for pedir empréstimo, vá no banco. Tem linha de consignado, tem uma série de coisas. Se for investir, a mesma coisa. Porque, como eu já disse, ganhos mirabolantes, aí promessa de ganho rápido, dobra o seu dinheiro, isso aí é deixar dinheiro na mão de gente muito esperta, né? Tem aventureiro, tem especulador, mas tem muito safado também nesse meio, e você vai perder seu dinheiro. Então, leva para o lado espiritual. A Bíblia não fala de falsos profetas, a gente sabe o que significa. É a mesma coisa. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Começou a prometer muita coisa, não, obrigado, te agradeço, tá? Eu não tenho condições agora, passar bem, procura outro e foge disso. Tá bom? Porque senão você corre o risco de consumir aí o seu investimento e a sua reserva. Outro bloco. Outro tema dentro do bloco 1 ainda. Né? Deus e as finanças. Agora o tema é administrando em honestidade. Não saber administrar, puxa, Wendel, eu não sei, eu também não sei, né? É até aceitável. Você vai aprendendo aí com a vida, com as pessoas que te dão boas orientações, pessoas de confiança. Você faz um curso, você estuda. Ninguém nasceu sabendo nada. Você consegue se aperfeiçoar, você consegue estudar e aprender. Agora, não ser honesto, isso aí depõe contra a própria pessoa, causa prejuízo, e isso daí não seria interessante você aprender a ser honesto na escola, né? Isso aí já é criação, caráter, isso aí já é uma outra coisa. Então, o método do mundo é não contar toda a verdade, ou esconder parte dela. Vendedor de seguro, vendedor de casa, vendedor de carro. O vendedor sempre vai elogiar as melhores partes. Ele não vai chegar para você e falar, esse produto aqui que tem um defeito. Né? Ele quer vender o produto. Então, ele vai te colocar lá naquele pedestal e vai fazer com que aquele produto que ele está te vendendo seja o melhor do mundo. Né? Mas tem que ficar esperto. Tá certo? Seja nas finanças ou em qualquer outra área da sua vida, não seja desonesto. Não engane pessoas e nem a si mesmo. Lembre-se, se pedir emprestado, devolva. Se prometeu, cumpra. Tá? Viva de tal forma que quando seus filhos pensarem em justiça, honestidade, generosidade e integridade, eles se lembrem de você. A outra frase que eu achei tremenda também, procurando aí o que colocar aqui nas apresentações para vocês. Algumas características, né, da falta de honestidade. Ganhar algo de uma forma sutilmente enganosa, promover seus próprios interesses em detrimento do outro, isso aqui vai contra o amar ao próximo, né? Levar vantagem sobre alguém no negócio por causa de uma informação particular. Eu sabia que aquilo ali era vantajoso. O outro não sabia, eu entrei no meio do negócio e tirei partido, levei vantagem sobre ele. Levar vantagem sobre alguém mais idoso. Participar de esquemas, propinas e coisas do gênero. Enganar, induzir ao erro. Adulterar documentos. Eu ganho aqui. Hoje em dia, se você quiser, você encontra aí na internet. Né? Puxa, eu ganho 2.000. Só vão fazer o financiamento da casa se eu apresentar um comprovante de renda de 5.000 no mínimo.
Tem editor de olerite aí. Se você quiser, procura, acha, monta um olerite, chega lá e prova. Tá certo? Não. Tá certo? Você adulterou coisa, informação, aliar-se a pessoas corruptas. Isso aqui não, isso aqui vai muito além do físico. Isso aqui está no espiritual também, tá? Taxa de juros. O Brasil não é o que tem a menor taxa de juros e também não é o maior, mas é um dos maiores, né? Tem juros e carga tributária para tudo. Agora, alta taxa de desemprego, até por conta da pandemia, desigualdade social e muitos outros problemas. Experimentamos, sim, durante alguns anos, uma redução na taxa de juros, ela continua caindo, né, porque os empréstimos são regidos por ela, a famosa taxa Selic, mas, da mesma forma que reduz para o empréstimo, reduz também para o investimento. Né? Então, boa era quando ela estava alta para corrigir investimento, mas se você ia pegar um empréstimo, a taxa de juros estava lá em cima. Como cai para uma, cai para outra. Aí chegou a pandemia. Um monte de gente perdendo as vidas, que é o mais importante, outras perdendo emprego, aumentando ainda mais a taxa de desemprego do país, aumentou o endividamento das famílias, né, além do que já estava, aumento do desemprego, da quantidade de pessoas em situação de extrema pobreza, enfim. Falar de finanças agora, nem pensar. Mas não é bem isso não, tá? Porque nós estamos num momento atípico, difícil realmente, mas é um indicativo para a gente. Lógico, poxa, ainda eu estou vivendo no momento, agora não dá para eu fazer nada. Dá, assim, você vai ter que se adequar ao momento, né? Mas quando ele passar, você já sabe o que fazer. Se livra das dívidas bem rápido e tenta poupar alguma coisa, porque se amanhã ou depois vier um outro cenário igual esse, você pode estar bem mais preparado do que estaria hoje, tá? Deus dá oportunidade para que a gente aprenda e nos aperfeiçoe, né? Então, por exemplo, você conhece alguém que viajava todos os anos? Toda hora no shopping, cinema, teatro? Já imaginou quanto essas pessoas economizaram nesse período? Lógico que tem outra coisa aqui, né? As pessoas estão mais assim, atribuladas por terem que ficar em casa, por justamente não conseguirem viajar como faziam todos os anos, de não poder ficar indo ao shopping, e ninguém está se atentando a isso. A economia que é feita por não ter feito isso, né? Lógico que você vai guardar esse dinheiro, não é problema nenhum, também não é pecado nenhum você se programar para viajar, ir no shopping, no cinema ou no teatro. Você guarda esse dinheiro, ou utiliza ele agora para uma necessidade específica que você tem, e quando reabrir o mercado, reabrir os países e aparar um pouco essa questão da pandemia, você vai lá e faz a sua viagem, você já vai ter até poupado um pouquinho mais para não ter que ficar pagando boleto e parcelamento depois. Seu futuro começa hoje, mas ele passa muito rápido, assim como as oportunidades. O que você fizer com o seu trabalho, sua renda e sua vida financeira agora, vão refletir amanhã, no seu futuro. Então, tem mais um filminho aí, Gladiador, esse é mais curto, obviamente, com essa frase aqui, ó, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Vamos lá. Vou mostrar o filminho. Esqueci de avisar vocês que era para pegar pipoca. Vamos lá. Estamos chegando nos finalmente aí. Conselhos financeiros. É o último tema deste bloco 1. Se você é solteiro, procure primeiro seus pais ou familiares próximos. São pessoas que te amam, te compreendem. Aqueles mais próximos e mais chegados. Se você é casado, então seu cônjuge é a primeira pessoa com quem você deve se abrir.
Inclusive, os dois devem ser muito sinceros um com o outro, porque enquanto solteiros, o prejuízo recai só sobre a pessoa. Mas quando ela casa, os danos caem sobre o casal e vão além, podendo afetar os filhos. Tá? Sobre buscar conselhos em pessoas que não sejam familiares ou cônjuges, antes de qualquer coisa, analise primeiro quem ela é, como vive, quais exemplos ela dá com seus atos e atitudes. Então, foi como eu comentei agora há pouco, né, sobre não confiar em pessoas, não confiar em qualquer pessoa, certo? Você pode até pensar, então eu vou me aconselhar só com pessoas da igreja. Talvez isso não dê certo, pode dar errado também, porque assim como você, essa pessoa também pode estar passando por dificuldades. Não é todo mundo que está na igreja que pode te ajudar, né? Deus começou a boa obra e não terminou. Ele está aperfeiçoando cada um de nós. Então, tem que pegar realmente para te aconselhar, para você poder conversar, pessoas mais experientes, aquelas que demonstram isso também, tá? Lógico que a gente não está julgando ninguém, e nem mesmo você, né? Isso aqui são conselhos, você pratica se você quer, né? É uma orientação bem básica. Agora, o objetivo aqui é mostrar quem deve ser seu principal conselheiro em primeiro lugar. A quem você deve pedir perdão pelos erros cometidos em suas finanças e ajuda para poder resolver. Para quem você deve entregar todas as áreas da sua vida, inclusive as finanças? Deus, né? Ele é sempre o principal, a principal fonte de inspiração, conselho e sabedoria. Ele vai também se encarregar de colocar no seu caminho a pessoa correta que você está precisando para poder te aconselhar. Então, antes de abordar alguns conselhos para a sua vida financeira aí, tem os conselheiros para você se basear. Deus criou você, e como Criador, Ele conhece a sua vida mais do que você mesmo, inclusive suas necessidades. Se Ele te criou, você acha que Ele deixaria você sozinho? Não, né? Então, Ele tem poder suficiente para mudar o cenário atual que você vive. Jesus Cristo deixou na Bíblia as orientações para uma vida financeira saudável e próspera. Mas Ele não te deixou sozinho. Ele intercede por você. E como é que termina a sua oração? Não é em nome de Jesus, amém? Então, esse é o código, essa é a chave que faz a sua oração chegar lá no Pai. Jesus não quer te ver sofrendo. Ele te ama, quer e pode te ajudar. Tá certo? E quem ficou no lugar dele? O Espírito Santo. Alguém que não deve ser esquecido jamais. Muitos desprezam, outros nem conhecem, nem sabem o que é o Espírito Santo. Mas a verdade é que ele é a expressão da glória de Deus. Está lá em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele não pode ser ignorado, esquecido de maneira nenhuma. Ele está exatamente aí, do seu lado, para ministrar no seu coração, para poder te ajudar e te orientar em qualquer coisa que você precisar. Tá? Conselho 1. Dinheiro não é tudo. Não deixe o dinheiro se tornar a coisa mais importante de sua vida. Tá? A longo prazo, pôr o dinheiro acima de Deus, pessoas ou coisas causará mais prejuízo do que lucro. Conselho 2. Devagar se vai ao longe. Não procure enriquecer depressa, não dê passos longos. Pague suas dívidas, poupe um pouco por mês, assim é mais seguro e criará bons hábitos financeiros. Não comprometa seus valores por dinheiro. Conselho 3. Seja honesto, como a gente já falou. Deus vê tudo, abençoa e cuida de quem é honesto, mas não deixará a desonestidade sem castigo. Conselho 4. Faça um orçamento. Antes de gastar seu dinheiro, estabeleça prioridades e veja quanto você pode gastar. Peça sabedoria a Deus para estabelecer as prioridades certas. Conselho 5. Não se apresse. Procure se informar antes de negociar suas dívidas ou investir seus recursos. Tenha cuidado e não aceite uma proposta sem entender muito bem os riscos dela. Lembre-se do conselho 2. Vai devagar. Conselho 6. Cuidado com os empréstimos. Fazer um empréstimo é um grande compromisso. Assuma essa responsabilidade somente se conseguir pagar por ela. Utilize esta opção somente quando for estritamente necessário. 7. Seja generoso. Invista em pessoas. Generosidade dá lucro de amor e gratidão.
Sem generosidade, você poderá ter muito dinheiro, mas será pobre nas coisas mais importantes da vida. Use seu dinheiro para glorificar a Deus. Aí, isso, logicamente, é um resumo, né? Na apostila, eu até coloquei aqui, eu tenho conselhos do professor na apostila. Conselhos do tipo, você precisa realmente ir no banco, sacar R$ 3.000 para levar o dízimo em dinheiro, pegar o dinheiro por junto de um boleto para ir até uma lotérica ou banco para dar. Ao invés de depositar na conta de uma pessoa, transferir, você vai lá e dá o dinheiro presencialmente. Quando você vai ao banco, principalmente se for sacar uma quantia alta, vamos dizer assim, tem aquele golpe, saidinha de banco, né? Dinheiro já é difícil de conquistar. E hoje tem tanta tecnologia, se você pode pagar um boleto, paga o boleto pela internet, internet banking aí do seu celular, ou pelo, do seu computador, ou pelo próprio celular, né? Ah, legal, eu gosto de dar meu dízimo. Tá bom, eu vou lá, eu saco o dízimo e levo. Mas se chegou o dia de dar o dízimo, o culto já passou, e você recebeu, você sabe que é primícia, você vai dar, transfere, né? Porque já passou da época que a pessoa ia lá, sacava todo aquele monte de dinheiro e saía pagando as contas. Hoje você tem uma facilidade melhor. E a pandemia também, ela veio para dar um breque nisso, porque as agências também atendem com esquema diferenciado, né? Com escala, nem todo mundo está indo trabalhar, rodízio e revezamento de funcionário. Então, utilizar a tecnologia, os meios existentes para você ir ao banco somente quando for necessário, é maravilhoso. Tá? Então, esse é só um exemplo de conselhos. Eu coloquei uma série de conselhos lá, previdência privada, seguros, né? Previdência privada você começa como um investimento, prevendo que quando chegar lá, tiver 65 anos, eu me aposento. Bom, aí lá na frente é que eles vão falar para você assim, você quer resgatar o valor que você investiu até hoje? Ou você quer que eu transforme isso numa renda complementar? Nós tivemos a reforma da Previdência aí, né? O Brasil hoje tem mais aposentados do que pessoa trabalhando. Então, que a Previdência pode falir não é mentira nem susto, não, tá? Ter uma Previdência complementar é interessante, é importante. E tem planos que você começa a pagar de R$ 50 por mês. Só que é diferente do que eu falei da poupança, de você pôr R$ 10 durante um ano que você vai ter R$ 120. Se você coloca R$ 50 e pensa que esse 50 no ano seguinte vira 60, no outro 70, e você vai fazer isso por 30, por 20, por 15 anos, o montante que você vai juntar é muito maior, né? Então, tem alguns conselhos lá na apostila, leiam e pratiquem aí naquilo que se enquadrar para vocês, tá? Com isso, nós terminamos a segunda aula, a segunda parte aí do primeiro bloco. O próximo bloco é a importância dos dízimos e ofertas, que vai ser a próxima aula, da próxima segunda, com esses tópicos aqui. Entendendo a Bíblia, dízimo, uma prática bíblica a ser observada, propósito dos dízimos e ofertas, financiando o reino, mordomia e alguns conselhos do professor. Tá? Se alguém quer comentar alguma coisa, geralmente termina 9h30, são 9h26. Acho que a gente está caminhando bem aí, vai dar para fazer as 4 aulas certinhas, todos os temas bem divididos. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, lembrando, se tiver perguntas que obviamente eu não vou saber responder tudo, eu vou atrás procurar para poder responder para vocês, tá? Tá aberto aí. Paulinho, se você quiser falar alguma coisa, tá? Tamo junto. Uau! Meu Deus, parece que eu estou numa faculdade de finanças. Eu, na verdade, não tenho pergunta no momento, mas fizeram uma pergunta no chat, mas eu queria que a própria pessoa fizesse a pergunta. Fábio, pode fazer a pergunta aí, queridão, pro Wendel.
Opa, rapaz, tudo bem? Boa noite aí, Opa, amado. Eu vim aqui para de serviço falar porque a bebê tá dormindo, né? Mas, ô Wendel, é o seguinte, eu tinha até mandado uma pergunta aí. Hoje de manhã eu tava pesquisando na internet, eu verifiquei que parece que algumas pessoas estão tomando, devido à inflação ou IPCA, enfim, outros critérios, sobre o Tesouro Direto, que aparentemente algumas pessoas estão tomando prejuízo, né, devido à inflação e outros critérios, né, desses investimentos no Tesouro Direto, e os especialistas, né, eles aconselharam a quem investiu esses valores não tirar por enquanto. Enfim, pode ser que dê uma estabilizada, pode ser que melhore a situação. Então, se caso essas pessoas tirem agora os valores que estão lá, obviamente elas vão tomar prejuízo, né, devido à inflação e outros critérios que acabaram acontecendo. Mas, assim, mesmo assim, ou ainda você aconselha, eu já pensei em várias vezes mesmo, fazer um investimento em tesouro direto, ou até uma parte em CDB, e até né, algo que tem uma renda maior do que poupança. Mas ainda assim, vale a pena investir no tesouro direto, mesmo com esses problemas de inflação e tudo mais? ô, Obrigado. Fábio, eu vou te dar um exemplo meu, tá? É, eu tenho procurado estruturar as minhas finanças, essa aula tem sido um desafio, né? Se eu falar para você que eu estou 100%, eu estou mentindo. Então, e tem muita coisa que eu vi aqui que eu já sabia, a gente tem que relembrar as coisas e tal. E assim, no meu trabalho, hoje eu não mexo mais com isso tão direto, eu mexia, né? Então, CDB, poupança, capitalização, tudo isso que eu comentei são alternativas para você, para quem está na dívida, tentar começar a guardar um pouquinho de dinheiro. Precisa ver o seu perfil, por exemplo. Não é recomendável tirar. Quem tem tesouro direto não tira. Porque, na verdade, qual que é a correção deles? É o IPCA, né? E aí, o tesouro direto, o que é o tesouro? O governo tem as dívidas dele lá, tem as coisas dele, então ele lança títulos. Lançando esses títulos, você vai lá e compra. Então, ele pega o seu dinheiro. Só que ele promete te pagar em um período X. Por exemplo, o que eu comprei é o IPCA 2035. Se eu tirar hoje, eu vou perder dinheiro. Vou perder rendimento, não vou perder o principal, né? Eu vou perder rendimento. Agora, se eu esperar chegar em 2035, aí eu vou pegar a totalidade do que ele prometeu. Não sei se é 2%, 6%, alguma coisa assim. Conforme vai mudando o cenário, as pessoas ficam assim, já não está rendendo nada, vai lá e tira. Para um título desse daí, não é o momento de tirar. Se tem, segura. Você pode até não comprar mais, por exemplo, né? O tesouro direto você tem duas opções. Ou você vai comprando quando você quer e pode, ou você deixa programado lá no seu banco para comprar um pouquinho por mês, né? Tem gente, por exemplo, que aproveita agora, né? As ações de grandes empresas desvalorizaram muito na pandemia. Só que ele sabe que a ação recupera o valor rápido, então vai lá e investe em ações, porque o valor está baixo e ele sabe que vai subir. Ao passo de quem estava com a ação lá e deu a pandemia, perdeu dinheiro, porque a ação caiu bastante. Então, os investimentos eles vão mudando muito, eles têm oscilado. Por quê? Aqueles chamados de renda fixa, que eram corrigidos aí pela taxa Selic, que eu comentei, bom, do mesmo jeito que reajusta o empréstimo, reajusta os juros da aplicação. A taxa está baixa, não estão rendendo quase nada. Né? Poupança, CDB, fundos de investimento de renda fixa, essas coisas e tal. Os mais arrojados hoje são as ações e os fundos imobiliários. O camarada vai construir um shopping, aí ele lança um fundo. E aí são grandes construções, assim, né? E isso também dá dinheiro. Mas, é aquilo que eu falei. O meu perfil hoje, eu não tenho como investir num fundo imobiliário. Eu não tenho como dar uma cartada em ações. Então, eu fico quietinho, guardando um pouquinho que eu posso. Né? Tesouro direto, ele tem um custo. A última vez que eu vi estava 1.050, 1.100, alguma coisa assim, um título. Né? Da onde que eu vou tirar 1.000 para comprar um negócio? Não é nem a pau.
que eu fiz? Fração 0,10, paguei R$ 35. Eu consegui comprar uma fração. E tá lá. Eu não vou tirar antes desse tempo, porque se tirar é perder dinheiro. Entendi. Vale mesmo a pena. Até essa parte mesmo de pandemia, né, enfim, reclusão, aumentou muito também, né, pelo que eu estava verificando, né, fundos de imóveis, por exemplo, você entrar com ações em relação a galpões, por exemplo. O que acontece? Esses galpões, eles vão armazenar, por exemplo, mercadorias, por exemplo, algum galpão que o Mercado Livre alugou, comprou, seja lá o que for. Então, aumentou bastante, né, essa parte de fundos imobiliários, né, dependendo, lógico, do que você está investindo, né, mas e outros tipos também, né, fundos de ações, dependendo da empresa também, né, tipo agora, por exemplo, relacionada a Gol, Azul, não está valendo a pena. Por quê? Porque realmente não está tendo muitos voos, estão tomando prejuízo. Então, é o que você falou realmente. Depende do momento, né? Que aí você começa a investir ou não. Mas é bem legal isso aí. E aí um conselho que eu dei na primeira aula é você traçar o seu perfil de investidor para ver quanto risco você consegue. Se você é conservador, se você é moderado, aceita um pouquinho mais de risco, ou se você tem o perfil arrojado que vai mais no risco do que no renda fixa, né? Traçado o seu perfil, que eu comentei na aula de hoje, você acompanhar o investimento. Então, por exemplo, ação, se você comprar ela agora, você vê que ela não está rendendo, você pode tirar e comprar uma outra. Ou você pode apostar. Por exemplo, a CVC, Companhia de Viagens aí. Com o estouro da pandemia, a ação dela caiu, você comprava acho que a 5, 6 reais, 16 reais, de uma ação que valia mais de 50, 60. Então, quem apostou nisso daí, foi lá e comprou, porque o preço está baixo, apostando que vai crescer, que vai aumentar, né? Então, isso é muito particular de cada um, né? Tem que ver realmente o seu perfil, o quanto você aceita correr risco, mas é um exercício legal. Porque se você tiver acima desse patamar que eu comentei de começar a poupar, de tirar um pouquinho por mês, se você já tiver condições de não tão altos investimentos, mas conseguir alguma coisa a mais, é interessante. Só lembrando de diversificar, né? Tem um pouquinho no Tesouro Direto, beleza. Querem um pouquinho de ações, querem um pouquinho de renda fixa, vai colocando para não ficar tudo preso em uma coisa só. Perdeu de um lado, ganha do outro. Boa, maravilha, respondido. Obrigado, viu, Wendel? Deus abençoe. E aí, galera? Mas lá pergunta? Oi, Wendel, Andréia. Oi, Andréia. Wendel, a minha dúvida seria sobre o banco digital. Eu sei que existem vários bancos digitais agora, né? E só vem propaganda aqui para mim. E assim, tem como saber o melhor banco digital para a gente, até na questão de não abrir falência, porque a gente sabe que pode abrir falência. E se você investir, tem esse medo de perder o que você investiu? Vamos lá, pergunta legal. Vou te dar um exemplo, tá? Eu estava lá quietinho, eu era gerente, cuidava de muitos clientes lá, e chegou um cliente meu e falou assim, escuta, quanto você está pagando na aplicação tal? Eu falei, X. É louco. Vou tirar meu dinheiro daqui e vou levar para o banco X. Você tem champanhe aí? Eu falei, não. Se o senhor quiser café, eu tenho. A água, até um chá eu corro atrás e faço para o senhor um chá. Mas champanhe eu não tenho. Falou, pois é, o banco X está pagando para mim muito mais do que você está propondo aí, sou bem tratado, chegou lá, tem champanhe. Falei, olha, eu posso até tentar na minha tesouraria aqui cotar uma taxa melhor para o senhor, mas não vai ser muito diferente disso. Essa taxa que o senhor pegou no outro banco, não vai ter, não. Por fim, ele pegou o dinheiro e levou, tá? Passou um período, esse banco quebrou. E aí, os bancos, eles participam de um negócio chamado Fundo Garantidor de Crédito. A maioria das aplicações tem.
CDB, poupança, os fundos de investimento, tem. Significa que se o banco falir, parte do seu dinheiro não perde. O fundo garantidor, ele te garante pelo menos uma parte, para você não ter prejuízo de 100%. Adivinha o que aconteceu? O banco onde eu trabalho foi eleito pagador do fundo garantidor de crédito. E esse cliente que tirou sarro da minha cara por causa da champanhe teve que vir assinar comigo uma autorização para poder tirar da conta dele um valor que seria passado lá para ele sacar comigo lá. Então, isso é experiência pura. Isso eu estou falando de banco normal, né? Os bancos mais tradicionais, assim. O digital, o que você tem que considerar é o seguinte: ofereceu, né? Como eu disse, quando a esmola demais, o santo desconfia. Então, começou a oferecer muita coisa, cuidado. Só que, assim, os bancos digitais, eles são relativamente novos. Alguns têm um banco oficial por trás. Tá? O banco digital, super digital, quem está por trás dele é o Santander. O Next, quem está por trás dele é o Bradesco. Então, esses bancos, eles têm um banco por trás. Banco Inter, o Nubank, o C6, e outros aí, o Original, né? São bancos criados, formados especificamente para serem bancos digitais. Né? Eles praticamente não têm agência física, é uma das características deles, e você faz tudo pelo celular. Eles vão te dar mimos, eles vão te dar atrativos, isenção de cesto de serviço, isenção de anuidade do cartão de crédito, porque nesse momento eles estão mais focados aonde? Em conquistar clientes. Né? Eles não têm carteira de clientes assim, milhões de clientes, eles vão começando do zero. Então, para conquistar clientes, eles vão trazer atrativos para você. Significa que esse banco vai quebrar? Não necessariamente. Mas quando você tem um banco que te dá tudo de graça, tudo que você puder imaginar, e aí ele te dá um limite de crédito. E, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo, você tomou um limite lá de cheque especial e não pagou, além de ele te dar tudo de graça, ele perdeu com você no cheque especial. Então, com o cenário da pandemia, o balanço desses bancos não vai ser tão favorável assim, porque como eles estão iniciando, primeiro eles querem trazer o cliente para dentro de casa, para depois trabalhar eles melhor, né, nessa questão de rentabilidade e tudo. Não significa que eles vão quebrar. O sistema financeiro do Brasil, por incrível que pareça, você só ouve falar mal do Brasil, né? Mas o sistema bancário, ele é muito bem protegido, tá? Tem garantia que esses bancos vão quebrar? Não tem garantia, mas o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, essa coisa nada toda que rege os bancos, aí, que acompanha os bancos, eles têm muitas coisas para fazer, para demonstrar que não estão aí só para se aventurar. Então, é muito difícil você ver um banco quebrar. É mais fácil você ver um banco ser adquirido por outro, né? Como foi aí, por exemplo, as grandes fusões do Itaú, do Santander recentemente, o Bradesco já teve várias. Então, é mais fácil você ver um banco comprar o outro do que falir. Tá? E assim, analisa bem as propostas, porque também tem que ser condizente à sua necessidade, e não pelo que ele está dando. Ele pode te dar 1 ano de ingresso grátis no cinema. Não vai adiantar nada, o cinema está fechado. Então, do que você precisa hoje? Eu preciso de um cartão de crédito, ou eu preciso ficar um tempo sem pagar a tarifa da conta. Analisa a melhor opção. Geralmente entra no site dessas empresas, né, e vai vendo. Depois, se você tiver dúvida, entra no Reclame Aqui, ou no próprio site do Banco Central. Tem lá o índice de reclamações, né? E no Reclame Aqui tem reclamação de tudo quanto é tipo. Você vai ver as instituições mais reclamadas. E lá dentro você vai ver qual que é o tipo de reclamação. É uma ajuda para você definir aí que banco você vai querer trabalhar. Tá. Obrigada, viu, Wendel? Não, bom saber. Eu vou investigar, sim, porque eu tenho, na verdade, uma conta, né, no banco, até do Itaú, mas uma conta antiga, como poupança, e eu realmente vejo que não está rendendo nada. E eu também tenho esse receio de realmente tirar uma parte
e transferir para esse banco digital, mas eu vou dar uma verificada assim. Obrigada, viu? Nada que isso. Pessoal, eu sei que a aula está muito boa, né? As perguntas aí são bem pertinentes, porém, o nosso tempo já avançou e, como nós já dissemos, né, nós não queremos passar muito do horário para não ficar cansativo por ninguém. Não saiam, por favor, pessoal, ainda não saiam, né? E então, assim, obrigado, Wendel, por mais esse dia, essa aula, né, maravilhosa aí sobre finanças. Se vocês tiverem perguntas, espera só um pouquinho. Desculpa. Se vocês tiverem perguntas, né, vocês podem até mandar. Pode até postar lá, mandar para o Wendel, para o próprio Wendel, tem o e-mail dele lá, né, na área lá da sala do Google, ou também já formular e ficar para a próxima aula também, né, se houverem alguma pergunta aí. Ok? Hoje o nosso tempo, infelizmente, já esgotou. Só lembrando, então, amados, mais uma vez, leiam a apostila, estejam atentos a tudo aquilo que o Wendel vai estar postando lá, com atividade. Final do curso nós vamos ter uma prova e que nós possamos trilhar aí, né? Ter mais 2 aulas aí, eu creio que vai ser muito agregador, tá bom? Então, assim, que Deus abençoe vocês. Eu gostaria que a Aline, você pode orar para nós, por favor? Aline? Oi, boa noite, sou eu? Boa noite. Você mesmo. Amém. Amém, eu só queria falar uma coisa também, agora que você me chamou, eu vou falar mesmo. Não, pode falar. Amanhã vai ter uma estreia de um programa na Rede TV que fala sobre finanças, e é um programa aberto, né? Uhum. Então eu acompanho uma menina que ela fala muito sobre finanças. E aí eu achei importante compartilhar. Não sei como vai ser o programa, tá? Mas eu sei que vai falar sobre finanças e investimentos. E aí eu quero passar isso para vocês. Fechado, Vai ser 10, na Rede TV, vai ser às 10h30. Beleza. Tá bom? Então tá. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por este momento, Senhor. Sabe, por tudo aquilo que foi falado, por tudo aquilo que foi nos ensinado nesta noite. Pai, muito obrigada. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Obrigada por cada um que esteve aqui participando, Deus. Obrigada por esse tempo, por esse investimento nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que todos nós temos uma boa noite de descanso em paz. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado por terem participado, viu? Foi uma honra de novo, está sendo muito legal, estou gostando Glória demais. a Deus. Nos vemos na próxima segunda. Tchau, gente. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, pessoal. Aula sensacional. Tchau. Deus abençoe. Tchau, paz. Paz, tchau, tchau. Tchau, paz. Tchau.